especialmente nossa secretária, filha, a secretária, nossa secretária, nosso gerente, Vanessa e Heloísa, turma da Secretaria de Educação, que compartilham e apoiam os sonhos da família CB Valdir. Quero agradecer também a todos da Rede Municipal de Educação, especialmente os meus companheiros de trabalho lá da minha escola. Um agradecimento especial a Cecília Milene, nossa querida equipe gestora, tão eficiente em tudo, né? Sempre presente e atuante na realização de todos os eventos. Nossos queridos amigos, Daniela e Marquinhos Couto, né, que têm sido nosso suporte de tecnologia nesse tempo de pandemia. Finalmente, agradeço o carinho do Dr. Jarbas em atender o nosso convite. Nosso cenário é um ilustre fazendo história na Europa, né? Na França. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. E nosso carinho. Boa tarde a todos. Esse de hoje, que eu creio, vai nos ajudar bastante a vencer esse duro desafio que é enfrentar a pandemia que assola o mundo. Mudanças e novos desafios no trabalho, como gerenciar estresse e ansiedade. Beleza. Podemos começar então? Estão me ouvindo e vendo os slides. É isso? Certo? Certinho. Ok. Sim. Tá bom. Bom, eu sei que durante esses últimos meses, né, muita coisa mudou e da forma como mudou gera um desafio muito grande. E eu entendo perfeitamente que em cada setor as pessoas estão enfrentando dificuldades, né? Mesmo aqueles setores que estavam extremamente organizados, talvez mais preparados para tal, tiveram suas dificuldades ou estão tendo suas dificuldades. Só um instante, deixa eu estar vendo aqui. Bom, eu contei com a colaboração aqui, antes de mais nada, na elaboração desses próximos minutos que nós vamos falar, da minha esposa Rogéria Gontijo, que é neuropsicóloga e que é especialista, né? Especialista em neuropsicologia e terapia cognitivo-comportamental também, que trabalha bastante com essa questão neurocientífica do estresse e da ansiedade, né? Então, tudo ia bem em determinado momento, o céu estava limpo, o mar tranquilo, as pessoas estavam no modus operandi, né, da vida, todo mundo tranquilo, fazendo seus planos para o ano, mas de repente o mar começa a agitar com indícios de uma tempestade que a gente não sabia de onde vinha, até quando ia durar, e que está durando até hoje, né? Então veio a turbulência. Os primeiros capítulos dessa história, então, só para a gente começar a entender o presente, que eu acho importante, conhecer os motivos por que a gente está vivendo, que fizeram a gente viver essas mudanças, né? Então os primeiros capítulos foram o seguinte: uma infecção viral, né, próximo do estado gripal, que evoluía para uma pneumonia e que começou a matar gente lá na China, nessa província que é muito grande lá, a província de Hubei, que fica mais ou menos no sudoeste ali, sudeste, né, da China, e sobretudo nessa cidade, Wuhan, que tem esse mercado aí, que é um mercado de frutos do mar, um mercado de frutos do mar, de comércio de
carne animal, tudo, né? Então foi nessa cidade, nesse lugar que eles identificaram os primeiros casos, né, em dezembro de 2019, recentemente. Então, tudo indicava que seria um vírus desconhecido, né? Eles, dentro ainda do mês de dezembro, eles alertaram, a China alertou, a Organização Mundial da Saúde sobre casos de pneumonia severos que estavam acontecendo, até que mais ou menos no início de janeiro desse ano, identificaram que se tratava de um novo coronavírus, né? E que ao longo aí do mês de janeiro, já em dezembro tinha algumas mortes, ao longo do mês de janeiro todo, em fevereiro, mataram muitas pessoas, né? E que culminou com o primeiro confinamento, né? A primeira quarentena nessa região. Eu me pergunto, eu me lembro dessas notícias na época, né? E não sei se as pessoas imaginavam que tudo aquilo se tornaria global. Eu mesmo, sinceramente, não acreditava. Achava que seria alguma coisa local, mesmo que as infecções virais desse tipo respiratório se propaguem com uma velocidade até rápida, mas eu honestamente não imaginei que ia chegar a esse ponto. Talvez algo parecido com a gripe suína, que também veio da Ásia há mais ou menos 10 anos atrás, né? que gerou temor no mundo inteiro, mas não esse ponto, né? Então, o ator principal, o coronavírus 2, né, ou esse tipo de coronavírus, que causa sintomas gripais, como dor de garganta, uma rinofaringite, e que pode evoluir com dificuldades respiratórias já dentro de um quadro de pneumopatia, que a gente tem visto que é o mais grave. Então a doença começou a viajar ao mundo, o vírus começou a viajar ao mundo, ele saiu da Ásia, da região local ali, na China, nas Filipinas, na Indonésia, né, e viajou em direção ao Ocidente, né, se instalou na Europa. Alô? Oi? Ele se instalou na Europa e particularmente na Itália, né, no norte da Itália, na região, uma região de bastante comércio, né, de comércio que liga bastante a Ásia, a Europa, e parte daí para a América, né, um pouco mais tarde na América. Então, nessa época, em meados de janeiro, fim de janeiro, início de fevereiro, a gente já começava a ter indícios que a doença realmente que o vírus ia globalizar, né? Ia se tornar um assunto global, uma doença global. Talvez ainda, eu repito, não a esse ponto que se tornou. Mas a gente foi vendo ao longo das semanas, dos dias, isso foi atemorizando, de certa forma, a população. Então, eu sugiro que as pessoas deem um pause dê um mute aí, porque está tendo um barulho de fundo. Aí alguém, eu não sei quem. Então, veja, de janeiro até março, foi quando a gente começou a ter os casos já nas Américas, né? E assim, já estava no pico da doença na Europa e começando a doença a incidir nas Américas. Veja que a doença realmente globalizou de forma muito assustadora, rapidamente, né? Um potencial de infecção, uma virulência enorme do Covid, né? Esse slide aqui, o status da pandemia é de hoje, há poucos minutos atrás,
né, com um total de casos confirmados no mundo, quase 14 milhões de pessoas. A gente sabe que é muito mais que isso, porque nem todos os países têm eficácia de teste, né, parecida, né, certamente os países mais pobres, eles testam menos, e custa caro também testar. É um exame caro, o PCR. E as sorologias também são caras. Então, e com um número de mortes também que é assustador, né? Quase 600 mil mortos confirmados da doença, né? E o Brasil aí aparecendo no ranking aí como um dos primeiros, né? Certamente um ranking aí que não nos interessaria muito, né? Está entre os países mais acometidos e que estão mais sofrendo com essa pandemia. E eu pergunto a vocês também, quando tudo começou, no final de fevereiro, início de março, quando começaram os primeiros confinamentos, a gente tinha ideia que o Brasil ia passar 2 milhões de casos, né? Por mais que as políticas de saúde elas sejam diferentes das regiões, em cada região do Brasil, e que o investimento em saúde também seja muito diferente, porque nós temos regiões que são muito mais pobres que outras, talvez ninguém esperaria ter um número tão grande de infectados e nem de mortos. Eu confesso para vocês que há mais ou menos um mês e meio, o Brasil estava em torno de 30 mil mortos, né? E a gente vê que isso explode rapidamente. Eu li que o pico da pandemia no Brasil ia chegar próximo dos 80 mil mortos. Eu, sinceramente, por mais que eu esteja vendo um cenário mundial, sobretudo no Brasil, muito catastrófico, devastador, eu não poderia imaginar que o Brasil chegaria a 80 mil mortos com essa doença, né? E um mês e meio depois, aí, a gente está próximo desses números fatídicos, né? E de forma bastante lamentável, né? Por mais que as políticas de saúde sejam deficitárias, acho que ninguém imaginava tantas perdas assim, né? E eu acho que tudo isso faz parte, já de início, de cara, de um processo que gera estresse. Então, a gente começou... Bom, a gente tem uma nova doença no pedaço. Tem uma nova doença. Algo diferente está acontecendo. Por mais que a gente já tenha vivido muitas gripes, né, ou pequenas epidemias, ou podemos dizer que as gripes, ou essas viroses, elas são muito comuns em períodos mais frios, períodos do inverno, então aumentam os casos, mas essas são bastante controlados, né? A gente começou a conhecer os sintomas talvez já conhecidos, mas de uma nova doença. Então, tosse, febre, fadiga, sintomas respiratórios mesmo de via aérea superior, como coriza, dor de garganta, um pouco de dor de cabeça que acompanha essas síndromes inflamatórias, né? Aí também apareceu diarreia, cansaço e o que é mais grave, dificuldade para respirar, que é o sintoma que mais tem levado as pessoas a óbito, né? Então, isso a gente teve que ir conhecendo e teve que ir lidando, e é claro que uma virose que se espalha de modo respiratório, né, um contato respiratório, uma doença que se espalha por contato próximo respiratório, ela se espalha muito mais fácil, muito mais rapidamente, né? Diferentemente, por exemplo, de um resfriado simples, que às vezes nem febre dá, né? Ou de uma gripe que dá febre, mas que talvez é um pouco menos frequente, um cansaço talvez é mais ocasional, né? Então, os sintomas do Covid vieram muito parecidos com o da gripe, mas sobretudo tosse, febre e alguns pacientes, ou alguns com
dificuldade para respirar, em um certo grupo, chegando a causar uma pneumopatia muito grave, que necessitando de respiração, de assistência ventilatória, né, colocando a pessoa entubada para poder ajudar a respirar. Então tá aí os sintomas. Depois foi vendo que a doença ela apresentava manifestações não só pulmonares, com uma pneumopatia dupla intersticial, né, como mostra essa radiografia aqui, o paciente com Covid. A gente vê uma área branca dos dois lados do pulmão, tem o coração no centro, que é mais branco, e tem dos dois lados, no meio dessa região mais escura, que é o pulmão, a gente vê duas áreas grandes, embranquecidas, que são o lugar onde tem a inflamação pulmonar, né? E também outros sintomas, né, da doença, além desses sintomas respiratórios, sintomas cardíacos, renais, sintomas hepáticos com aumento da bilirrubina, sintomas intestinais, náuseas e vômitos, sintomas cerebrais, com dor de cabeça, alguns casos de AVC também. E aí depois foram vendo que a doença, a resposta inflamatória é tão severa dessa doença que ocasionava mecanismos de formação de microtrombos, né? E talvez levaram muitas pessoas também à morte, né? Essas chamadas, entre aspas, essas pequenas tromboses, né, que acabariam ocluindo os vasos dos diversos órgãos do sistema, levando à falência daqueles órgãos, sobretudo do pulmão, né? A gente tem alguns casos aí de AVC, a gente tem alguns casos já de AVC confirmados, né, devidos ao Covid. Como eu disse, a gente precisava conhecer essa doença. E aí, todo mundo foi buscar informações, né? Então, veja bem que, a partir do dia, já no início do ano, né, e até no dia 1º de março, quando a doença se globalizou, veja que o pico da tendência de pesquisa no Google, né, do Google Trends, foi um pico enorme, né? As pessoas começaram a digitar, então todo mundo buscou no Google o que era algum assunto referente ao Covid. Mesmo a ciência, esse é um site de busca médica, né? O PubMed é um site com maior reputação em busca, em pesquisa médica, né? E aí a gente vê aqui essa curva, né, também, esse pico de artigos científicos. Então, na semana passada, tinha quase 30 mil artigos publicados já, citando alguma coisa relacionada ao novo coronavírus. Então, de uma hora para outra, a sociedade, num todo, começou a buscar respostas para entender e depois, certamente, para tratar essa pandemia, que gerou também mudanças de hábito. Ou seja, as pessoas virou um clichê esse termo, mas as pessoas tiveram que se adaptar a um novo normal, certo? Já, no primeiro momento, com as políticas de saúde, com os gargalos nos sistemas de saúde já previstos, a necessidade de achatar a curva de transmissão da doença para colocá-la mais sob controle, para que todas as pessoas manifestando a doença em um determinado grau mais sério ou não, que a gente tem também pessoas assintomáticas que têm o coronavírus, né? Ou seja, tem o vírus, mas não manifesta sintomas. Então, as políticas de saúde todas que a gente viu até agora foi para achatar essa curva de transmissão da doença para os sistemas de saúde, conseguirem se adaptar e tratar a todos, né? Tratar de forma adequada a todas as pessoas que buscassem assistência. Então, daí as mudanças de hábito, todas as mudanças que a gente viu, a necessidade de
de usar máscara, de manter um distanciamento social, de lavar as mãos. Veja bem, são hábitos de higiene. A gente chegou um momento que a gente se deu conta que os nossos hábitos de higiene, eles não são os mais adequados, né? Isso eu digo num todo, na população mundial global, como um todo, né? Não é privilégio de uma sociedade ou outra. Os problemas que a gente tem de higiene, né, e de sociais, eles são mundiais e também, claro, alguns lugares piores do que os outros. Na verdade, o distanciamento social, ele é importante porque, veja bem, uma pessoa manifestando sintoma, ela tem em 5 dias de contaminar mais quase 3 pessoas, e ao longo de 30 dias, essa única pessoa, ela foi responsável com essa cascata, né, de contaminações, ela seria responsável pela contaminação de mais de 400 pessoas, pela cascata pelo evento em cascata, né, de contaminação. Então, se essa pessoa, se a gente conseguisse reduzir a proximidade, ou seja, mantendo as pessoas confinadas, reduzindo ao máximo possível o contato interpessoal, uma pessoa, com 30 dias, depois de 30 dias, ela contaminaria 2,5 pessoas, né? Então, isso é uma medida eficaz. O distanciamento social é uma medida eficaz, certo? A medida é tratar os doentes para que, né, as pessoas recuperem-se bem, e a outra medida são os métodos de barreira, né, de isolamento social. E aí a gente começou a conhecer um novo termo também, um outro termo que virou moda, né, nesse, entre aspas, novo normal, que é o lockdown, né, ou seja, o confinamento, as pessoas ficarem dentro de casa, né. Eu coloquei 3 imagens de cidades aqui, de regiões em determinadas cidades, que são extremamente povoadas, ou que tem uma circulação de pessoas imensa, né, que é no caso aqui a Quinta Avenida de Nova York, né, a região próxima do Palácio da Inglaterra, do Big Ben, e a Champs-Élysées aqui em Paris, na França. Então, a partir do momento, não tinha mais ninguém circulando, quase o mínimo de pessoas circulando. E a gente viu isso aqui na Europa, onde o distanciamento, as regras de distanciamento, elas foram cumpridas com um pouco mais de eficácia. A gente via ruas realmente desertas e com toque de recolher à noite, certo? E houve também uma mudança no sorriso das pessoas, né? Ou seja, nesse novo normal aí, as pessoas usam máscara. A gente vê menos o rosto das pessoas, né? As pessoas usam máscara. Eu lembro que quando eu circulava em determinados lugares, especialmente quando eu viajava para fora do Brasil, que o uso de máscara no Brasil, fora do ambiente hospitalar e em determinados lugares no hospital, ele não é comum, né? Mesmo dentro do hospital, eu usava máscara quando eu ia atender um paciente suspeito, né? Não tinha o hábito, quando eu trabalhava no Brasil, de usar máscara. Aqui na Europa, parecido, mas os asiáticos já, então é exatamente isso. Os lugares que eu circulava no mundo, eu via alguns asiáticos usando máscara. Então, acho que essa mudança não foi tão impactante para eles, né? Mas foi certamente para nós no mundo ocidental. E eu venho novamente, né, na questão dos hábitos de higiene, né, simples, tão banais, e que a gente negligenciava. O fato de lavar as mãos com frequência, o fato de usar álcool em gel, mas que é novo, né? E evitar tocar regiões do rosto, evitar contato muito próximo com as pessoas, sobretudo suspeitas de doença, né? Então, coube nesse momento as pessoas
com sintomas se isolarem, né, evitarem se expor, evitando dessa forma expor os outros e ficando realmente em casa para poder realmente evitar a transmissão da doença, né? E certamente outros hábitos, né? Quando tossir, não tossir nas mãos, mas tossir ou com um lenço, tossir né, próximo do cotovelo, do braço. Então, assim, foram medidas que implantadas, né, e seguidas por uma parte da sociedade, conseguiu controlar, são medidas simples, conseguiram controlar a velocidade de transmissão da doença. E de forma muito interessante também, as mudanças no comportamento das pessoas. Eu destaco, por exemplo, já no primeiro momento, as mudanças no núcleo familiar. Então, os pais acostumados a sair cedo, deixar os filhos na creche, ou deixar os filhos em casa com uma babá, os pais voltaram para dentro de casa e eles mesmos passaram a cuidar dos filhos e deram folga, talvez, para as cuidadoras, para as babás dos filhos, né? E aí surgiu um novo conceito, aliás, não é um novo conceito, mas que se implementou e ficou de forma muito importante, que é o home office. As pessoas passaram a trabalhar de casa. Então, e a gente foi vendo que trabalhar em casa tem os benefícios, mas tem também os prós e os contras, mas a gente viu que determinadas pessoas, a gente constatou isso, determinadas pessoas realmente, elas não precisam estar presentes realmente num ambiente de trabalho para ter um rendimento satisfatório para a empresa, né? Inclusive, algumas empresas que locavam prédios, né, estabelecimentos, escritórios, passaram a devolver, ou seja, viram que a pessoa dentro de casa pode render a mesma coisa. Se ela tem uma tarefa, ela tem um objetivo, ela tem uma meta, ela pode render a mesma coisa e gerar menos custo de transporte, né, gerar menos custo de aluguel, de luz. Então, isso, todo mundo foi conhecendo isso, na verdade, né? Todo mundo foi constatando isso com esses novos hábitos. E certamente geram estresse, né? Os casais passaram, talvez, claro, num ponto, dividir as tarefas, mas também num outro ponto, tiveram que conviver por mais tempo, né? Conviver mais tempo com as diferenças, com as ideias, com os hábitos. Então, vejam bem, o casal que se estava junto só apenas na manhã e no final do dia, né, passou a conviver 24 horas, sobretudo conviver com os filhos. Isso gera um estresse, né? Isso gera uma mudança e gera um estresse também. Uma outra mudança de hábito, de forma muito interessante, foram as pessoas se viram no momento que elas não poderiam mais sair de casa, né? Isso foi uma realidade aqui na Europa, aqui na França, sobretudo. Então, as pessoas, o restaurante não abria, o bar não abria, abria o supermercado, abria a farmácia, abria o hospital, né? Então, vários estabelecimentos, as lojas, por exemplo, né? Teve loja aqui que não abriu mais, porque o proprietário quebrou, não conseguiu mais manter. Ele ficou 2 meses parado, e 2 meses parado, talvez ele já não estava indo muito bem, já foi suficiente para ele perder o seu negócio. Mas aí as pessoas, não tendo essa diversidade de coisas para fazer fora de casa, as pessoas passaram a, com essas restrições, a fazer mais coisas dentro de casa. Então, aumentou bastante os serviços de delivery, né? As pessoas passaram a cozinhar mais vezes em casa, sair menos para comer em restaurante. Então, assim, tudo isso também gerou mudanças, né? Nesse ponto de vista. As pessoas mudaram o comportamento de compra, é o que eu quero dizer. E, de forma muito interessante também, houve um aumento das mídias sociais, das tecnologias digitais, na verdade, consolidando uma tendência, né? As pessoas passaram a realmente
usar a internet, usar as mídias sociais, usar os aplicativos para muito mais tarefas da vida diária, né? Inclusive como coisas como leitura, como acesso das mídias sociais, como acesso a aplicativos de mensagem, gerenciamento de finanças, né, jogos. Então, de certa forma, para poder ocupar aquele tempo ocioso, né? E também, de forma muito interessante, houve um incremento no conteúdo artístico, filosófico, cultural, intelectual, né? A gente via, como exemplo aqui desses dois rapazes tocando, né, lá na Itália. Então, a gente viu coisas muito interessantes, muito bonitas. A gente recebeu vídeos muito interessantes pelo WhatsApp, né? As pessoas viram vídeos no Facebook, no Instagram, né? As lives, as famosas lives. Então a gente teve uma pandemia de live, então virou moda todo mundo fazer live. Então, assim, todo mundo achou um gancho para desenvolver o seu lado artístico, né? Um lado, e se comunicar de forma diferente, se mostrar de forma diferente, mostrar os seus hábitos, mostrar os seus dons, né? Participar, continuar participando, ou participar de uma forma diferente da sociedade, dando sua opinião, né? Então, isso eu acho bastante interessante. Achei bastante interessante em termos de mudanças de hábito, né, na nossa sociedade. E, de uma hora para outra também, essa mudança eu acho que foi radical. As salas de aula ficaram vazias. E não era férias, não é período de férias. Então, se o professor não estava lá, o aluno não estava lá, então nós perdemos, ou a gente viu perdido, pelo menos por um momento, aquele espaço que a gente considerava sagrado, que era a sala de aula, né? E, num primeiro momento, os alunos realmente ficaram sem aulas. Depois, para não prejudicar, a gente teve que se adaptar rapidamente, e isso eu concordo que gera um estresse muito grande, ou seja, dar esse tipo de resposta, né, à sociedade, porque as crianças elas não podem ficar sem informação. Então, nós encontramos, através também das mídias sociais, através da internet, nós encontramos uma forma de levar o conhecimento, de garantir o conhecimento, o ano letivo aos alunos, né? Então, essas mudanças na educação, com esses novos desafios na organização do aprendizado, vieram com impacto na carga horária nos dias letivos, com desafios para gerenciar e, sobretudo, garantir a participação das pessoas, dos alunos, dos professores, o envolvimento de todos, na verdade, né, sobretudo dos alunos. E as professoras, eu entendo, talvez, nesse ponto, o estresse, que é assegurar, porque essa é a essência do trabalho do professor, do educador, é transmitir o conteúdo, e eu falo conteúdo mínimo, né, que esse aluno precisa para poder desenvolver as suas habilidades, as suas competências, né? E também, certamente, isso é um desafio que vocês professores devem estar vivendo agora, é como avaliar o desempenho desses alunos fora da sala de aula, ou seja, eles estão em casa, será que eles estão realmente se comprometendo com o estudo, será que eles estão realmente comprometendo com o aprendizado, né? Então, como que eu vou avaliar isso de forma objetiva? Claro que a escola também, ela tem um papel de acolhida para aquele aluno, sobretudo do aluno que vive uma situação social difícil. Então, a escola, o ambiente físico da escola, que infelizmente até então foi perdido, né? Ele é um ambiente de segurança para o aluno, talvez onde ele está protegido de questões sociais da sua comunidade, do convívio familiar com os pais, que talvez são mais agressivos, e a professora muitas vezes é que intervém. Quando eu digo a professora, eu digo, né, todos os envolvidos. Também os alunos que talvez não comem direito em casa, né, as crianças que
precisam da merenda na escola para ter garantido o mínimo que ele precisa de alimento no dia, né? E esse termo novo, que é o homeschooling, né? Ou seja, a escola ainda deveria ser valorizada como sendo o espaço mais adequado para se estudar? Essa é a pergunta que eu faço para vocês, que eu me faço, e sinceramente eu não encontro uma resposta. Ou seja, o ambiente físico ainda da escola, ele vai ser substituído, né, para garantir o aprendizado das crianças, dos alunos, né? Então, eu falei isso tudo até agora, né, para a gente ter uma reflexão. Acho importante ter um ponto de partida para entender finalmente o motivo que nos gerou uma situação de estresse e que continua nos gerando ainda uma situação de ansiedade. Como aceitar? Primeiro tem que aceitar, né, o momento que a gente está vivendo. E como entender, como digerir tudo isso e gerenciar as mudanças para que a gente possa se adaptar e a gente possa vencer tudo isso de forma mais prática, e forma menos dolorosa possível. Já o cotidiano é complicado, porque eu me lembro que 7 horas, falo da minha vivência aqui, 7, 8 horas da noite, é quando divulgava os dados aqui, a gente vivia o pico da epidemia, que é onde no país onde eu moro. Então, assim, era sagrado à noite ligar a televisão e acompanhar, né? Então, o desdobramento das últimas 24 horas. Então, isso gera também um estresse muito grande, né? Ou seja, todo mundo sabe que no final do dia nós vamos ter a esperança de ter uma notícia assim, chegamos no pico, os casos começaram a diminuir, né? Mas a esperança é essa, mas a expectativa que vem antes é que os casos realmente eles podem aumentar, né? E aí tudo começou nas cidades maiores, nas grandes metrópoles, certamente são os lugares que a gente imaginava que poderia ser mais acometido pela maior circulação das pessoas, e começa a ter uma nova cara a epidemia, que agora começa realmente a aumentar nas cidades menores. Ela começa a migrar. As cidades grandes se adaptaram, né, se adaptaram com algumas dificuldades, mas confinaram. Mas as cidades pequenas, onde o comércio é mais fraco, onde os comerciantes eles não têm condição realmente de ficar várias semanas sem ganhar dinheiro, né? Sobretudo porque os empregados precisam também. E como que vai pagar o empregado? Como que vai pagar os custos do seu comércio se ele não está vendendo? Primeiro, que as pessoas talvez não estejam comprando, e segundo, as autoridades recomendam o fechamento dos estabelecimentos. Então, isso gera um impasse muito grande também, né? E agora com a difusão da epidemia no sentido das cidades pequenas, também gera uma preocupação muito grande, né? No indivíduo, em geral, né, o indivíduo, se ele tem um instinto de autopreservação, né? Então, eu sei que tem o fulano no meu prédio que pareceu gripado. Eu acho que ele tem o Covid. Então, eu já não saio de casa, eu já evito pegar o elevador, se eu moro no prédio. Eu tomo medidas de proteção, primeiro para mim e depois também para os meus próximos, porque eu sei, sobretudo, que os meus próximos eles foram contaminados e eu vou ser contaminado. Então, esse instinto de autopreservação, a manutenção dele gera um estresse também, né? Isso gera uma mudança muito grande, isso traz um estresse, né? Então,
eu tenho medo da morte, tudo isso me gera incertezas, eu não sei se semana que vem eu fiquei perto de uma pessoa com sintomas ou que tem suspeita e eu posso no final da semana, dentro de alguns dias, ser eu que está contaminado, eu posso contaminar a pessoa que é mais idosa ou que é mais sensível, que mora comigo. Então isso gera também um estresse enorme, com incertezas, né? Mas, e de forma muito bonita, gerou também, eu digo, um sentimento de altruísmo, né? De coletividade. Com relação a esse sentimento esse instinto de autopreservação, né? O medo de desabastecimento, a gente via cenários de guerra, né? Assim, as pessoas realmente elas compravam tanto e que talvez não iam tanto precisar daquilo nos primeiros dias, que deixava outras desabastecidas. Então o comércio, as grandes redes não conseguiam mais abastecer de forma adequada todo mundo, né? Isso gera conflito, gera medo. Mas, como eu dizia antes, essa dicotomia, então, autopreservação, sentimento de individualismo versus o sentimento de coletividade, de altruísmo, esse sentimento de altruísmo manifestou-se de forma de uma solidariedade muito interessante, e foi bonito de ver isso, né? Primeiro, os profissionais médicos estavam no fronte do combate, né? Que gerou certamente um estresse, essa figura de um médico, né? Depois talvez de uma jornada exaustiva, com um cãozinho lá que foi lá para aliviar o estresse dele, né? E a gente via também no prédio onde eu moro, né, as pessoas colocavam cartazes: se você estiver precisando e não puder sair, for do grupo de risco, estiver precisando de algo, entre em contato comigo, eu vou no supermercado para você, eu vou na farmácia. Então, esse sentimento de solidariedade também começou a ser aflorado quando a gente viu que não bastava apenas preocupar com a nossa individualidade, né, e que a gente via os outros sofrerem. Então eu acho que isso foi um acontecimento muito interessante, muito bonito, eu diria bonito, todo esse percurso aí da difusão da doença, né, da globalização da doença. Então, assim, rapidamente, não é tão interesse de falar isso para vocês, mesmo que tenha professores de ciência aqui, eu não quero tornar o tema muito científico, né? Mas eu acho que como funciona a resposta nossa ao estresse, por exemplo? A gente tem uma região no cérebro, que é essa região da hipófise, do hipotálamo, das amígdalas, né? Responsável por todos esses fenômenos que eu falei: medo, geração de uma resposta, ou eu fujo ou eu vou lutar, certo? Isso culminava com a liberação de cortisol, né, e de catecolaminas, que aumenta o batimento cardíaco, que aumenta a pressão, ou seja, deixa o indivíduo pronto ou para lutar ou para fugir. E aí esse é um mecanismo fisiológico do estresse, que necessita o indivíduo, diante de uma situação ameaçadora, ou ele luta ou ele foge, certo? É claro que, do ponto de vista físico, né, o indivíduo ele sofre efeitos disso. Então, dores de cabeça, aumento ou falta de apetite, insônia, preocupações, medo, sensação de mal-estar. O fato de ter todo o tempo, né, assim, estar todo o tempo sob estresse e ansiedade gera contraturas musculares, impermanência, né? O indivíduo se sente cansado, fadigado, né? E aí além desses efeitos psicológicos, né, outros efeitos físicos, até
mais preocupantes, como efeitos cardíacos, né? Aumento da pressão arterial, aumento da frequência de batimentos, certo? Vertigens, falta de ar. Então, como gerenciar isso? Né? Como tentar adotar algumas práticas no nosso dia a dia para influenciar nossas mudanças de comportamento que poderiam amenizar esses sintomas de ansiedade e estresse. Então, começar já atacando o problema menos desafiador. Isso garante para a gente mais confiança para a gente ir resolvendo depois problemas mais complexos. Isso é que as pessoas que fazem intervenções cognitivo-comportamentais, elas indicam em primeira mão. Eu acho uma técnica muito interessante. A gente começa pelo problema menor, talvez menos desafiador, isso vai gerando confiança, a gente consegue encontrando caminhos. O nosso cérebro, ele sabe encontrar os caminhos. Né? Se eu começar pelo problema mais grave, certamente eu vou ter mais dificuldade para ter êxito e certamente eu vou dispensar vou ter um esforço enorme no início já. Né? Vou trabalhar primeiro aquela meta que é mais fácil de ser realizada. Então vamos por metas. Então, a primeira meta mais fácil de ser realizada. Isso, como eu disse, vai gerar uma autoconfiança e vai me fazer enxergar os progressos, né, que eu estou fazendo, e enxergar os progressos que a gente faz é muito importante no processo de autoconfiança e êxito naquela tarefa que a gente está adotando, que a gente está fazendo. Dividir o problema global em partes menores, se for possível, né, isso vai garantir, isso vai ter uma atenção imediata, necessária. Aliás, a atenção e a concentração são problemas muito importantes gerados por toda a situação de estresse e ansiedade. As pessoas têm maior dificuldade no foco atencional e isso gera uma angústia muito grande, né, para gerenciar as atividades e conseguir resolver os problemas. E importante ter cuidado com os pensamentos que são muito extremados, do tipo tudo ou nada. Né? Nunca a gente pode resolver tudo da forma mais rápida possível. As coisas, por isso que eu mostrei todo esse processo que a gente viveu até hoje. Então, a gente precisa entender o processo, a gente resolve aquilo que for, talvez, a gente tenta resolver aquilo que é mais urgente de resolver, mas tudo resolvendo por partes, e eu vou mudar o meu hábito de urgente. Né? Isso vai permitir com que eu consiga gerenciar minha ansiedade de ter que resolver as coisas de forma imediata. E quando a gente ataca as coisas de forma muito intempestiva, né, sem planejamento, a chance da gente desistir por um mau êxito é muito grande. Lembre que para deixar um comportamento disfuncional equivocado para um comportamento funcional, que é o desejado e adaptativo, ou seja, sair do 8 para 80, de uma vez é pura distorção cognitiva, distorção do pensamento. Isso se constrói de forma gradativa. Pratique o relaxamento muscular. Como eu disse, é muito importante gerenciar a tensão muscular para gerenciar a ansiedade e essa sensação de cansaço. E se as pessoas quiserem alguma sugestão, né, de livro, esse Mindfulness pode ser indicado, né, desse autor que chama Mark Williams. Atenção plena, Mindfulness. Tenha sempre em mente que todas essas intervenções elas vão auxiliar a gente na grande maioria das atividades da vida diária. A gente tem trabalho, as provas, nos relacionamentos, nos determinados variados conflitos, nas variadas dificuldades, sobretudo questões financeiras, familiares, certo? Mas a mudança nunca é espontânea
E para que ela aconteça, a gente precisa repetir, ter paciência. A repetição, ela gera eficiência, certo? E para o transtorno da ansiedade, quando ele passa realmente a nossa possibilidade de controle, eu acho que nesse ponto é preciso de reconhecer a necessidade de buscar uma ajuda especializada, seja com psicólogo, seja com um psiquiatra, né? Então, em resumo nisso, como tentar lidar, ou como tentar agir, ou como agir? Eu acho que primeiro é importante manter a calma e o autocontrole e tentar entender o que está acontecendo. Então, entendeu? Vou analisar a situação. A busca do autoconhecimento eu acho sempre muito importante. Então, faça boas leituras, informe-se, busque boas informações. Isso vai nos ajudar a buscar respostas claras, né? Mas a gente tem que estar certo que as respostas claras a gente nunca encontra de uma só vez, ou às vezes talvez a gente nunca encontre da forma como a gente procura. É extremamente importante evitar agir por impulso, né? Ao contrário, permita-se momentos de reflexões. Então, pense antes de agir. E nunca deixe de ter senso crítico. E mesmo passar isso aos poucos para os alunos, né? E eu acho extremamente importante no dia de hoje, nos dias de hoje, não é só em virtude de um contexto de pandemia, porque a pandemia vai passar, mas busque sempre ter empatia, entender que o outro também tem problemas que são tão grandes ou maiores do que os seus e necessitam também de ajuda, né? Ensinem para os seus alunos a não ter apenas uma ideologia, a ter ideais, certo? Então, sim, busque essa motivação de passar para os seus alunos ter ideais, ter bons ideais. E mais do que tudo isso, ter uma mentalidade, eu vejo diferença entre ideologia e mentalidade. Eu acho que a mentalidade, ela favorece mais o coletivo do que as ideologias. As ideologias, talvez elas segregam mais do que unem. Então, ensinem mais ideais e novas mentalidades sobretudo coletivas para os seus alunos. E, sobretudo, cuidem-se. E cuidando de si, cuidem também dos seus próximos, certo? Seja solidário, cultive boas relações e age sempre com positividade. Eu acho que a gente precisa agir com positividade. Nunca perder a esperança que a gente pode fazer melhor, a gente pode dar o melhor da gente, a gente pode ter o melhor para a gente também. E, mais uma vez, eu reforço, em caso de necessidade, sempre que necessário, busque ajuda especializada. Compartilhe seus problemas com outras pessoas, sobretudo aquelas pessoas que são treinadas, que são preparadas para ajudar. Né? Porque a gente já viveu outras pandemias, certo? A gente já teve outras pandemias no passado, né? Tão ou mais graves como essa, 200 anos, mais ou menos, a gente teve 200 anos, 100 anos, desculpa, a gente teve a gripe espanhola, foi em 1918, 1919, né, que dizimou aí 50 milhões de pessoas. Na época, eles não se tinha ainda todos os recursos médicos que a gente tem hoje, né? Então, foi muito mais importante, mais importante em termos de pandemia. Isso vai passar, porque mais cedo ou mais tarde, como vários outros agentes infecciosos, a gente vai ter uma vacina. Então isso vai ser controlado mais cedo ou mais tarde. Então a gente vai ter que estar preparado realmente para o mundo pós-pandemia, né? Eu gosto muito, já nos finalmente aqui, do pensamento desse filósofo mais contemporâneo, que eu acho bastante engajado também com situações de educação, né?
que é o Leandro Carnal, que ele fala que na tradição histórica, por exemplo, depois de um período de recolhimento e morte, há uma explosão de vida, né? O renascimento depois da peste negra, na Europa sobretudo, depois da Revolução Francesa, a moda em Paris tornou-se muito extravagante e internacionalmente famosa, e eu acredito que também vai ter uma explosão de vida após essa pandemia do coronavírus, né? E de forma muito interessante, o primeiro fator de uma epidemia, de uma guerra ou de uma revolução, a gente sabe que é acelerar esses processos de mudança que já estavam em curso, de forma muito mais lenta. Então, as tendências que a gente estava vendo antes da pandemia, elas mudaram, não só mudaram, mas as mudanças, as tendências, elas estão se concretizando de forma mais acelerada agora. E talvez sejam mudanças irreversíveis que a sociedade vai ter que conviver, se adaptar. Nós estamos vendo a história mudar tão rapidamente que há 3 meses, é muito interessante, se alguém visse alguém entrar de máscara no prédio, essas pessoas seriam detidas por assalto. E ao contrário, hoje, se a pessoa não está de máscara, ela é um infrator. E ele lança sobre a educação uma questão interessante, que a tendência à escola perder o fetiche da presença já estava marcada, mas ela continua precisando de bons professores, certo? Que preparem bons materiais, que desenvolvam habilidade a que não foram treinados, como, por exemplo, virar youtubers. Ou seja, o professor se vê no desafio de utilizar as mídias sociais, né, para o aprendizado dos seus alunos, né? E ele diz uma mensagem no final: seja feliz, não espere o futuro, não dá para acreditar que a felicidade será sempre adiada para um próximo momento, certo? Então eu termino aqui mais uma vez. Eu gostaria de agradecer a coordenação do CEMEI Valdira, né? Tem esse nome, eu acho uma homenagem muito justa, porque a dona Valdira foi diretora quando eu comecei a estudar no Praxedes. Ela era a minha diretora, e certamente uma pessoa que inspirava já e que continua inspirando muitos outros pelo seu status realmente de educadora, né? Eu tinha bastante apreço por ela. Então eu agradeço a todos do CEMEI Valdira, na pessoa da diretora Maura e da Cecília, minha irmã, certo? Mais uma vez eu reitero meus agradecimentos à Rogéria. Deixo, né, aqui as páginas, ela fala bastante sobre os temas que a gente tem falado sobre hoje, de uma forma muito interativa, certo? E bastante positiva, e usando também argumentos de neuropsicologia. Então, bastante interessante para aqueles que quiserem acompanhá-la. Eu sugiro, eu recomendo bastante, certo? E eu deixo uma mensagem muito interessante, que tudo isso que a gente está vivendo, que nos distancia uns dos outros, lembrar sempre que a maior distância entre duas pessoas é o mal entendido. Muito obrigado. Então, é um tema assim que acaba virando clichê, porque as pessoas a gente tem a tendência a pensar que vira um clichê falar de ansiedade, falar de estresse, porque realmente está todo mundo vivendo, né? Mudou para todo mundo. Eu fiquei 2 meses quase aqui quase sem ter contato com o paciente, porque os pacientes que eu sigo, eles não são pacientes de urgência. Então as consultas médicas, elas foram todas acumuladas, né? E agora gera estresse, porque eu estou correndo para baixo para cima para poder gerenciar o atraso, né? Então, fora as atividades que eu tenho de formação de profissionais também, que ficou parado 2 meses, né? Mas aqui com certeza está pior. Muitos na França, aqui também, por exemplo, perderam o emprego ou ficaram, que eles chamam de desemprego parcial, recebendo como se fosse um seguro-desemprego aí na ordem de 70 e poucos % do salário.
então diminuiu a renda das pessoas. O estresse, a mudança, o estresse, ele é grande, ele foi grande em todas as partes, em todos os lugares do mundo. Cecília apareceu. Só havia... Fale, Cecília, para nós. Novamente. Então, tá bom. Bom, eu quero agradecer, então, novamente. Quero agradecer novamente a todos que participaram conosco, a todas as escolas, né, que cederam esse momento para estar junto conosco. E o Celina Aldira fez com muito carinho esse momento para que trouxesse mais informação para nós, educadores que estamos passando esse momento tão difícil, né, tão desafiador e cheio de reinvenção. Eu agradeço a todos que participaram, principalmente, né, o Dr. Java Júnior, né, que veio trazer essas informações tão importantes para nós educadores. Muito obrigada a todos que participaram e, né, vamos colocar em prática, né, as informações e vamos fazer com que nessa volta da pós-pandemia nós consigamos fazer o melhor para os nossos alunos. Muito obrigada a todos que participaram conosco. Bola junto, né, Marquinhos? Muito obrigado, Cecília, Maura. Estou vendo, a Emilene está aí também junto com a Maura, é isso? Isso. Emilene, muito obrigado também por você. E, então, assim, eu quero deixar o meu parabéns aqui a todas as professoras, né, que lutam aí bravamente, apesar de todos os pesares, né, para levar o conhecimento às crianças, aos alunos. Eu pensei, quando eu estava preparando os slides, eu lembrava da minha época de estudante em Bom Despacho. Então, assim, eu devo também muito da educação que eu recebi aos bons professores que eu tive, né, que me inspiraram, que entenderam as minhas dificuldades, que entenderam os meus anseios, né, mas que, sobretudo, me incentivaram. Então, fica aqui o meu relato, meus parabéns a toda a comunidade de professores aí de Bom Despacho pela bravura.